Hello, galera! Manu Beltrán na área e hoje para um episódio muito especial, viu? Ao longo da minha caminhada como jornalista, eu tive o privilégio de entrevistar muita gente incrível, celebridades, autoridades, personalidades conhecidas, mas hoje é diferente, é uma sensação bem diferente, porque o convidado da vez, ele não é só alguém admirável, ele é alguém que eu amo muito e que eu sou a fã de carteirinha, fã número 1. E ele está lançando seu primeiro livro, um livro que eu vi nascer de camarote, com muita oração, com muito propósito, e que agora está pronto para tocar outras vidas também. E hoje, com o coração transbordando de orgulho, eu apresento para vocês o autor de O Céu Não É Aqui. É ele, Thiago Selvo, vulgo meu marido, pai do Bernardo, pai do Bernardo, do Vicente, engenheiro civil, administrador, pastor e agora escritor. Mais essa para o currículo. Que bênção, né? Que honra, que alegria, meu amor. Obrigado pelo carinho, que alegria estar aqui com você, frente a frente, compartilhando essa mensagem que é mais do que um livro, na verdade, né? É uma vida, algo que eu carrego e estou muito feliz de poder compartilhar isso com as pessoas e estar aqui com você, meu amor. Que legal. Linda. O primeiro livro da vida e o primeiro podcast também, isso mesmo, primeiro produção. podcast, Olha estreando só. aqui no livro do podcast. Agora, o que você não sabe é que não sou eu quem vai te entrevistar hoje, tá? Surprise. É surpresa. Eu amo esse lugar aqui de perguntar, você sabe disso, é meu lugar de conforto, né? Mas eu convidei alguém, assim, bem especial, alguém que, inclusive, te conhece muito mais do que eu. Será? Vocês são amigos desde as barrigas das mães, você acredita? Vocês têm muitas coisas em comum, inclusive, né? Então, por isso, nada mais justo do que ele estar aqui. Ele, que também é pai, ele é pastor, ele é escritor, é um líder que vive com os olhos na eternidade também, assim como você, né? E já autor de livros, né? Vocês têm muito a conversar aqui hoje. E eu quero convidar Ronan Silva, que para nós é o Ronito, nosso amigo Ronito. Esse papo vai ser entre vocês dois hoje, um café entre amigos, beleza? Aí sim, show de bola. Vem pra cá, Ronito, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Manu. Ó, mesa de vocês, microfone. Olha aí, hein? Olha aí, gente. E aí, Ronito? Meu irmão. Na paz, meu irmão. Meu irmão, meu amigo Thiago. Que honra, hein? Que honra. Olha o que Deus faz na vida da gente. Eu era só irmão da igreja, agora eu sou baterista. Uau, que alegria, cara. Que alegria, meu Deus. Que momento minha, cara. especial. Manu e a preparação de tudo isso. Eu não sei se eu tô muito feliz mesmo, cara. É muito sincero. A gente trocou mensagem depois de eu ter lido o livro. Eu já li o livro, tive esse privilégio. E em tá primeira nesse mão, momento, hein? Em primeira mão. Ter esse privilégio de ver nascendo algo assim. Eu passei por isso, eu sei como isso é emocionante. E a primeira coisa que eu queria saber é como é que tá seu coração, cara. Realmente a parte subjetiva do negócio. Porque tem algo que acontece no coração de só quem tá passando por essa experiência, né? Tem primeiro filho, tem se formar na faculdade, essas coisas que a gente sente. E como é que tá sendo, cara? São algumas coisas pontuais na vida, né? Ter um filho, plantar uma árvore, escrever um livro. Pronto. Já tô fechando o checklist. Mas é uma frase clássica, né? Que a mensagem é maior que o mensageiro, né? E escrever um livro é sobre isso. É algo que a gente carrega e que chega num determinado momento você tem que pôr pra fora, né? E eu já tinha muito forte essa mensagem sobre eternidade, desde que realmente eu tomei uma decisão por Jesus, né? Apesar de eu ser de berço cristão, filho de crente não é crentinho, né? Teve um momento que eu tomei uma decisão por Jesus na minha adolescência, a gente partilhou isso junto, eu lembro das nossas conversas lá em casa, né? E a partir daquele momento, a eternidade ficou muito clara para mim, eu entendi que não valia mais a pena viver por coisas dessa terra. E tudo que eu fizesse tinha que ter um foco no eterno. Então, eu creio que desde ali essa mensagem já começou a surgir dentro de mim. Até que chegou nesse momento, eu precisava escrever isso de alguma maneira para alcançar mais pessoas. E o livro tem esse poder, né? Ele vai
onde a gente às vezes não consegue chegar. Então eu tô muito feliz, cara, muito feliz. Legal, eu tenho plena convicção que é algo de Deus. Eu vou compartilhar um pouquinho disso no nosso bate-papo aqui, né? É algo que Deus realmente plantou no meu coração e que Ele preparou esse momento para acontecer. Não, eu tenho certeza. E você comentou aí, realmente, né? A gente teve uma experiência muito parecida, que é ter um encontro com Jesus pessoalmente na adolescência. E eu lembro, foi meio junto, né? A gente vivendo aqueles dilemas de conversão genuína. Nós crescemos na igreja. E eu lembro disso. E eu lembro exatamente o que estava influenciando muito a gente também naquela época. Enfim. Mas para ser bem sincero, quando você compartilhou do livro, né? Tô escrevendo e tal. Eu achava, por te conhecer, que você, talvez, as primeiras coisas que você escreveria seriam mais práticas. De coisas mais práticas. Porque o Thiago, Manu tá aqui. A Manu fala que eu conheço, mas... o Thiago é um cara com os pés no chão, né? Só que, realmente, depois de ler, o teu olhar sempre foi pro céu, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente prático. E eu queria saber, de verdade, de alguém que tem trilhado uma jornada tentando ser diligente, organizado, tentando viver a melhor maneira possível aqui na Terra. Qual é a relação que você percebe com esse olhar para o céu? Né? Eu li um pouco no livro, eu acho que eu entendi um pouco isso, o que está no teu coração, mas eu acho que é legal para as pessoas saberem por que falar sobre o céu. Porque muda tudo, né? Muda a nossa forma de viver a vida. Quando você entende que o céu não é aqui, mas que existe um lugar preparado e que nós fomos criados para esse lugar, nós viemos de lá e para lá vamos voltar, existe uma eternidade, muda a forma como eu lido com o meu tempo, muda a forma que eu lido com as minhas prioridades, muda a forma que eu me relaciono com as pessoas, que eu lido com o dinheiro principalmente, que é um grande Deus desse século aqui, né? Um falso Deus desse século. Então, essa praticidade, né? Na verdade, ela tá ali nas linhas do livro. Tá nas entrelinhas, porque uma vida com propósito de verdade, uma vida que faz sentido de verdade, é uma vida que tá aqui com os pés no chão, lidando com as questões práticas de trabalho, de família, de carreira, mas não perde a visão daquilo que realmente tem valor, aquilo que é invisível, aquilo que é eterno. Então o livro ele vai entrar nessa questão de entender esse anseio que existe em nós, mas também de nos levar, e eu caminho nisso mais ao final do livro, né? E eu vou falar lá sobre os 7 montes, por exemplo, né? Em algum dos capítulos, que é justamente essa visão de aonde a gente está. Deus nos leva lá, mas a gente não pode perder a visão do céu. Deus nos colocou aqui com um propósito. Não, exato. E você falando, na verdade, eu sinto muita coerência olhando para a sua vida mesmo, né? Eu acho que você vai lembrar, a gente vem de um contexto onde o tema céu, às vezes, carregava um escapismo, né? Assim, sim. Carregava um tom de... Eu preciso ir embora, o mais rápido possível. Volta logo, quero ir embora. E óbvio que a gente tem que ter esse anseio, né? Pela eternidade, esse anseio por Cristo, mas o que parecia às vezes é que as pessoas queriam fugir da realidade. Né? E eu pelo menos cresci, eu acho que você também um pouco viu um pouco disso nos nossos ambientes de formação. Completamente. E às vezes até lidando com as coisas da terra de forma displicente, porque elas não importam. Já que o céu é o que importa, né? E eu não acho que seja a mensagem. Não. Você está trazendo, inclusive, às vezes o oposto. Porque talvez alguém pode olhar o tema, mas é algo tão distante, é o céu. Alienado. Não, eu tô com coisas urgentes para resolver na minha vida aqui hoje. Como é que você acha que... por que você acha que esse tema é importante, especialmente para talvez a geração jovem? Que tá querendo resolver problema com quem vai casar, tá com urgências de faculdade, de trabalho, de carreira, que é lícito, mas qual é a relação do céu com essas coisas, por exemplo? O céu não é aqui, não é uma visão escapista, pelo contrário, né? Como você comentou, talvez a gente cresceu num contexto onde se falava muito disso, né? E falar do céu, cantar sobre o céu era sobre, olha, esqueça tudo aqui, né? Só viva com a cabeça lá e pedindo logo que
que tudo aqui se encerre, né? E não é sobre isso. A gente está aqui numa missão, a gente vai cumprir essa missão. É claro que a gente quer que o rei venha o quanto antes, Maranata. Mas enquanto estamos aqui, precisamos viver com propósito. E lá em Eclesiastes 3:11 fala que Deus plantou no coração do homem o anseio pelo eterno. E esse é o motivo de que o homem não encontra nessa terra satisfação completa em nada. É muito claro que o homem vive com uma eterna saudade dentro do peito. Isso é claro, por exemplo, quando qualquer um de nós aqui, você tem um objetivo, você tem um anseio por um relacionamento. Vou falar para os jovens aqui. Aquele relacionamento, você batalha, conquista. Vai passar um tempo e novamente volta a inquietação no peito, uma insatisfação, aquilo não Você preenche. fala assim, ó, o jovem ele tá insatisfeito sempre, né? Quando ele é solteiro quer namorar, quando tá namorando quer casar, quando tá casado quer morrer. Nunca acaba. Não, casar é uma bênção, casem-se. Mas desculpa, vai lá. Essa inquietação, ela não termina, né? Pode ser um bem material, um carro, uma casa, ou uma profissão. Você quer aquela graduação, e você alcança aquilo, dá uma satisfação, mas vai passar o tempo e a inquietação volta, porque é uma saudade que está no peito do ser humano, que é uma saudade de casa, uma saudade do lar, uma saudade do céu, que é esse anseio pelo eterno. Então, quando a gente entende que nada nesse mundo satisfaz, e C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, ele fala se eu percebo que existe um desejo em mim que nada nesse mundo satisfaz, significa porque eu fui criado para um outro lugar, que não é aqui. Então, quando a gente começa a conduzir nossa carreira, conduzir nossos relacionamentos, a lidar com o dinheiro com essa perspectiva, muda tudo. Muda tudo porque eu começo a enxergar propósito em tudo, a ser muito mais intencional em tudo. E isso me coloca no eixo correto, na missão, no propósito que Deus me criou para estar aqui. Uau, Essa é a essência do livro. Essa é a mensagem. E talvez, né, só para nesse início de bate-papo, eu acho que o que você está trazendo é que é um livro que não somente vai direcionar teu olhar para o que é o correto, para onde a tua vida deveria ser voltada, mas que de presente você recebe um olhar correto e que impacta a vida presente. Onde não é a motivação. A motivação não é prosperar aqui, a motivação não é ser feliz aqui, a motivação não é... Mas o resultado disso, né, de um olhar para o céu, afeta a tua vida na Terra. Afeta as questões práticas aqui agora, né? Andar com os pés no chão, mas a cabeça no alto. Exato. Mas os pés estão no chão, estão vivendo a vida prática. Exato. Como ela é, de fato. Cara, deixa eu te perguntar. Eu passei por um processo de escrever, né? E eu sei que cada um, né, lida com esse processo diferente, né? Eu te conheço um pouco e eu sei também como você se organiza, né? Tenta se organizar. Não é à toa que o bichão fez tanta coisa na vida. Pra quem não sabe, o Thiago fez 2 faculdades ao mesmo tempo, né? Tem que aproveitar bem o tempo, né? Rapaz, se tem alguém que organiza bem o tempo, é o Thiago, né? O Thiago é o cara que lida bem com a agenda, enfim. Mas eu queria saber de forma prática, como foi esse processo, né? Eu sei que nasce o desejo, enfim. Como é que nasceu, desde a parte, né, o tema, por que isso? Eu acredito que é um processo de Deus, com confirmações, mas ao mesmo tempo você está raciocinando. Será que eu falo sobre isso? Será que eu me dedico a talvez escrever o primeiro em um outro tema? Porque você tem muitas coisas para poder contribuir. Até a parte prática mesmo. Como é que foi o processo de escrever com família, com ministério, com igreja, com trabalho? Como é que foi? Que momento que isso acontece? Em que momento, né? O que você faz da meia-noite às 5, né? Escrevi, é isso aí. Como é que foi? Você sabe que alguns anos atrás eu comecei a escrever um livro. Eu até compartilhei com você na época, né? Eu comecei a escrever aquilo e até muito inspirado por você, né? Você lançou o primeiro livro, aquilo mexeu muito comigo. Olha que legal, né? O Rona, a gente cresceu junto. E aquilo me deu um desejo de escrever. Até o Rona. Aquilo me deu um desejo também de colocar para fora. E tinha algumas mensagens dentro do meu coração. E eu comecei a escrever, mas num determinado momento eu parei. Que eu entendi que eu estava fazendo a força do meu braço. Não era uma direção de Deus para aquele momento. Era outro tema, nem era sobre eternidade. E aí passou, aquilo ficou adormecido. E daí, no ano passado, começou a crescer no meu coração esse tema aqui. Preciso escrever sobre isso, preciso escrever.
E eu na dúvida, tá, mas será que agora é momento de eu escrever um livro ou eu tô só com um desejo aqui, um impulso humano, né? Não quero fazer algo na força do meu braço, não quero... Uma coisa que eu tenho comigo, eu não quero gastar tempo com aquilo que Deus não me chamou para fazer. Eu não quero desperdiçar meu tempo aqui, tá onde Deus não mandou eu estar, fazendo o que Deus não mandou eu fazer. Esse é o pior desperdício de tempo, né? E eu falando isso com Deus. E aí foi numa conferência, cara, que eu recebi a confirmação. No ano passado, em julho do ano passado, 2024, eu tava numa conferência na igreja. E aí teve um momento lá que a gente tinha que se colocar em duplas, orar a Deus e pedir uma palavra para entregar pro outro irmão. E aí eu fiquei de dupla com o Brian lá da igreja, né? Meu amigo Brian, um abraço, Brian. E aí ele me entregou uma palavra, cara. Eu entreguei uma palavra para ele, ele me entregou uma palavra que fez total sentido. Ele falou, pastor, eu não sei se faz sentido para você, mas eu fecho os olhos e oro aqui, e a imagem que me vem é você escrevendo cartas e enviando essas cartas, elas vão a muitos lugares, tocam muitas pessoas, abençoando muitas vidas. Uau, Deus tá confirmando, tá chegando o tempo de escrever o livro, né? E aí no outro dia... Você não estava escrevendo nada? Não estava escrevendo, estava só pedindo confirmação de Deus. Estava tipo o Gideão lá, põe o novelo, põe o novelo lá, aquele negócio, né? E aí no outro dia, uma jovem muito querida que a gente pastoreia lá na juventude, na igreja, Camila, um abraço pra você, Camila. E aí ela chegou, pastor, eu não sei se faz sentido pra você, mas eu sonhei que você lançou um livro. E o título do livro era O Céu Não É Aqui. Meu Deus! Ela me deu o nome do livro. Falei, faz todo sentido. Camila, comissão, royalties, tá bom? Já. Faz todo sentido, Camila. Eu tô com esse desejo de escrever um livro, tô pedindo confirmação e a mensagem é sobre isso, né? Tem tudo a ver. Deus me deu o título do livro. No outro dia, já em casa, tinha acabado a conferência, fui fazer meu devocional. Primeira leitura, eu tava lendo um livro de Pastor a Pastor, do Hernandes Dias Lopes. Muito bom. Nossa, que Muito livro bom. maravilhoso, cara. E aí fui iniciar um novo capítulo, a primeira leitura que eu fui fazer no devocional. A hora que eu abro o capítulo, a primeira linha, o céu não é aqui. Pronto. Aí, tá bom, senhor, já entendi. Vamos começar. Aí passou um avião com uma bandeira. O céu não é... Entendi, foi muito claro assim a direção do livro, sabe? E aí eu comecei a criar algumas mensagens em cima disso. Não era ainda um livro, mas Deus foi me dando algumas mensagens. Inclusive preguei, 2 capítulos do livro são mensagens que Deus me deu. Isso passou ano passado ali, aquele final de ano, muita correria, e eu não estava ainda colocando a mão na massa mesmo para sentar e fazer, vou escrever. Virou o ano, eu falei, não, eu vou ter que fazer, porque é os pés no chão, né? A vida prática é aqui, não vai acontecer. Tem que ver como é que vai fazer, que horário, planejar, abrir o computador. Deus me deu uma promessa, então ela vai se cumprir. Jeito, né, cara? Não é unilateral, né? A promessa se cumpre, mas tem uma condicional, o se eu fizer a minha parte, né? O livro não ia surgir do nada. Então eu comecei, a partir de janeiro, eu comecei a escrever, de fato. Aí era o tempo que eu conseguia ali, né? Colocava os meninos na cama, a Manu ia dormir, bora pro computador escrever à noite, ou às vezes acordando mais cedo, fim de semana, fazendo o tempo render, até que foi surgindo essa obra poderosa, é uma mensagem poderosa, eu tenho plena convicção que vem dos céus. E no pouco que eu tenho compartilhado, assim, já tem tocado muitos corações, cara. Eu lendo, eu senti uma impressão. Eu acho que é legal se você compartilhar. Inevitavelmente, a gente sempre tá sobre ombros de gigantes, né? Sim. A gente chega sempre... Eu creio que Deus nos dá uma forma de enxergar e de talvez transmitir uma mensagem, mas a gente tá sempre sendo nutrido, né? Ao longo da tua trajetória, com certeza deve ter sido dessa forma. Eu vi muita citação de C.S. Lewis, né? E para mim também... Fantástico. A gente é suspeito nisso. Muito criativo, né? Mas eu tô enganado, a gente nem falou sobre isso. Agora uma pergunta bem sincera mesmo, né? Eu lembro, me veio à memória, até tem uma história para contar disso daqui, né? O Thiago, nós tínhamos uns 16 anos, 15 ou 16 anos, e a gente tava nesse processo de conversão. Tava todo mundo, né? Nós dois, descobrindo um relacionamento com Jesus que a gente só ouvia e via mais dos nossos pais, avós, enfim, mas a gente não tinha experimentado com profundidade isso. A gente estava nesse processo, né, de primeiro amor e tal.
E assim como eu também, o Thiago, a gente foi muito influenciado por literatura, né? Desde o início da caminhada a gente lia e tal, e a gente conversava muito sobre livros. E eu lembro quando, recentemente, assim, ou num período aproximado, a gente foi impactado com o Rick Warren. Sim, Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósito. E a gente falava sobre aquilo, era como se Nárnia tivesse sido aberto, né? Sim. Em relação a essa perspectiva, né? Que é tão óbvia, tão simples. Eu senti também uma influência muito forte desse olhar. O que você destaca mais ao longo dessa jornada, em relação ao assunto mesmo, que mais impactou tua trajetória, de influência mesmo, né? Esse livro aí que você citou, ele impactou e foi um divisor de águas nesse período aí de conversão, né? Foi bem nessa fase, né? Foi nessa fase, cara. 16, 17 anos por aí, né? 18 no máximo. Porque o Rick Warren, ele teve a graça, né, de transmitir de maneira condensada e objetiva a Bíblia ali naquele livro, ali naqueles 40 dias com propósitos, né? Aquela leitura realmente foi um divisor de águas para mim. E muito do que a mensagem que o livro carrega, obviamente, é inspirada ali. Sobre a perspectiva de vida, sobre viver com propósito de verdade, enxergar a vida na perspectiva de Deus, né? São temas que ele traz lá dentro, né? Num dos capítulos do livro, eu abordo sobre as lentes que a gente precisa enxergar a vida. E muito inspirado naquela literatura, de fato, né? Ele vai falar lá como a vida é curta. Davi fala sobre isso no Salmo 39, né? Me mostra a brevidade da vida. A vida é breve. A vida passa muito rápido, a gente tem pouco tempo para cumprir o propósito. Ele escreve também lá sobre como a vida é mordomia, né? É uma administração. Parábola dos talentos, Mateus 25. Deus nos confia algo, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso também. O que nós recebemos, o que você tem que você não tenha recebido. Tudo que nós temos na verdade, não é nosso. A gente só administra por um tempo, usa por um tempo. Esses conceitos ele traz forte no livro, eu carrego aqui nessa literatura, nessa escrita também. Como a vida é provação, a gente está, na verdade, num teste. Abraão foi provado. Em vários exemplos na Bíblia a gente enxerga isso. Nós estamos aqui a todo momento sendo provados e a gente precisa chegar ao final da vida aprovado. Então, essa literatura me influenciou muito e tantas outras, né? Me perguntam, né? Quanto tempo você levou para escrever um livro, né? Essa? Né? É a clássica, né? É uma vida inteira. É uma vida inteira. Porque o livro, na verdade, é essa riqueza da literatura. Se você não tem o hábito da leitura, não é porque eu estou escrevendo um livro, né? Mas leia, porque quando alguém coloca ali palavras em um livro, aquilo não é apenas ali os dias que a pessoa gastou escrevendo. É uma vida, é uma cosmovisão, são experiências, histórias que a pessoa carrega e ela condensa ali em poucas páginas. Exato. E é transformador. A leitura, de fato, foi o que, com certeza, moldou o Rona e o que tem me moldado também. A leitura, ela enriquece demais. É exatamente isso. E aí, juntando isso que você acabou de falar, Thiago, com a parte prática ainda, né? Certamente, né, você explicou aqui um pouquinho que foi um conjunto de, ora, mensagens que estavam sendo geradas no seu coração, que você até pregou, né? Nos jovens, enfim. Ora, foi um capítulo talvez mais teórico mesmo, onde você parou para construir ele, enfim. Sim. Dos capítulos todos, tem algum, assim, que você pode aqui adiantar para alguém, assim, que você fala, olha, esse aqui é não somente algo que vai abençoar você que vai ler, mas mexeu comigo, né? Esse tema aqui talvez é o chave, é o principal. Esse capítulo foi ou mais desafiador de escrever, ou mais onde eu mais senti o toque de Deus em escrever. Tem algo assim? Tem 2 capítulos, que é o capítulo 3 e o capítulo 4, que eu diria que são o cerne. Qual é o tema? Você pode falar? Pode falar? Posso Pode falar. falar. O capítulo 3 fala sobre Davi e o olhar para a eternidade. Eu sou um grande fã de Davi, sempre fui, né? Primeiro porque o próprio Deus fala que é um homem segundo meu coração, então eu sempre olhei para Davi e falei, o que esse cara tem? Eu quero ser chamado assim também por Deus, um homem segundo meu coração. Então eu sempre fui um grande fã, olhando a história dele. E nesse capítulo eu abordo como Davi viveu aqui nessa terra com os olhos no céu. Ele não trocou a coroa eterna pela coroa terrena.
Porque ele teve várias oportunidades de fazê-lo. Uhum. Ele teve pelo menos 2 oportunidades de buscar uma coroa terrena ali no momento oportuno aos olhos humanos. Mas ele não fez o que para os homens, até mesmo aqueles que estavam ao seu redor, parecia loucura, porque ele queria a coroa eterna. Importava para ele mais que aquela coroa de Saul, a coroa que ele ia receber de Deus. E eu começo falando sobre, primeiro, a caverna que ele passou, que foi a perseguição. Davi passou por situações que nenhum de nós vai passar. Um destacamento militar atrás dele, querendo a sua cabeça. Ele chegou ao ponto de exaustão e um estresse, uma ansiedade tão grande que ele foi se esconder de Saul no meio do território do filisteu. Ele foi se esconder no meio de uma cidade, lá no meio dos filisteus, falar: aqui Saul não vai me achar. E o que acontece lá é que eles reconhecem que era Davi, ele já era famoso, né? Por ter matado Golias, enfim. Eles queriam a cabeça de Davi. Ele matou o principal guerreiro do exército. Davi devia ter uma foto estampada em cada boteco lá, né? Procuras. Então eles reconhecem Davi. E aí ele fica com medo de morrer naquele lugar, ele começa a se fingir de louco, porque naquela época ninguém colocava a mão num louco. Isso é interessante daquela cultura, né? Alguém que era tido como um louco, ninguém botava a mão. Tira esse cara daqui, não vamos encostar a mão nele. Era um infortúnio. Ele começa a babar, ele começa a arranhar as portas. Fez de louco. Até que ele consegue sair daquele lugar e foge, né? Se fez de louco. A gente faz isso de vez em quando. Aí ele vai pra caverna. E naquela caverna, naquela situação de estresse, se junta a família com ele, se juntam 400 homens endividados, desgostosos. Tudo no Serasa, protestado. Todo mundo que estava com problema, né? Corre lá para aquele lugar. E naquele lugar, cara, ele escreve o Salmo 34. Uau! E o Salmo 34 é maravilhoso. Eu abordo isso nesse capítulo. Salmo 34, ele já começa engrandecendo a Deus, né? Todo aquele problema ele começa: vamos juntos. Bendigam ao Senhor junto comigo. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Parece tão simples, né? Ler isso. Mas entre a busca e a resposta, Davi passou por uma série de situações, até que naquela caverna ele tem uma resposta. Não muda a situação, a circunstância, mas muda algo dentro dele. E aí ele vai naquele salmo, eu vou abordando esse salmo de maneira mais profunda nesse capítulo, né? E ele termina com: provem e vejam como o Senhor é bom. O cara tá lá na caverna, naquela situação insalubre. Saul continua atrás dele, a situação não mudou, mas ele tá falando. A circunstância não mudou. Provem e vejam como o Senhor é bom. Ele não troca a coroa eterna pela coroa terrena. E eu encerro esse capítulo depois falando como Davi tinha isso tão forte, que ele, mesmo depois que ele prospera, o reino dele avança muito. Ele tá lá dentro de um palácio de cedro, ele fala: eu tô aqui dentro de um palácio de cedro e a arca de Deus, a presença de Deus, Deus está lá numa tenda. Eu vou preparar um lugar para ele. Ele não perde o coração. E às vezes a prosperidade, ela é um teste maior do que a adversidade. Ele não perde esse coração. Ele era alguém que vivia com essa perspectiva de que o céu não é aqui, a coroa não é aqui. Esse é o capítulo 3. Depois o capítulo 4 é bem profundo também. É sobre o apóstolo Paulo. Alguém que... Meu Deus. Apóstolo Paulo, alguém que aos olhos humanos parece um fracassado, né? O Paulo, na teologia coach né? de hoje, ele terminou mal demais, Não, né? ele não tinha posse abandonado, alguma. Sem amigos, reclamando não, né? Reconhecendo que os amigos abandonaram no momento mais, né? Pedindo que trouxessem ajuda, não preso. Tinha patrimônio construído, não tinha prestígio social. Ele gastou a vida por Cristo. E eu pego o último capítulo que ele escreve, o último texto, né? Imagine você escrevendo as suas últimas palavras, né? Aquilo carrega a essência da sua vida. E essas últimas palavras de Paulo são 2 Timóteo, capítulo 4. Que texto maravilhoso. E eu trabalho em cima desse texto, onde a gente consegue enxergar essa perspectiva de Paulo, né? Ele não fecha as cortinas da vida amargurado, ou ressentido, ou se lamuriando, ou arrependido. Ele encerra falando: eu combati o bom combate. Eu completei a corrida, eu guardei a fé. Ele tá feliz. Ele tá lá no cárcere Mamertino, que era aquele lugar onde ele foi levado. Ele ficou ali uns 4, 5 anos.
Para ter uma ideia, o cárcere Mamertine, você pode visitar isso até hoje, ele existe lá, preservado. É um buraco, literalmente, não tinha janela, os prisioneiros eram lançados por um pequeno orifício que passava um homem, caía ali, ficava ali, não tinha banheiro, não tinha luz, ele ficou ali anos, 4, 5 anos. Meu Deus. Talvez ali a presença só de Lucas, né? Porque ele fala, Lucas está comigo, ali cuidando dele. Lucas era seu auxiliar e médico também. Mas ele está feliz, porque ele cumpriu o propósito. É sobre isso, é sobre viver por aquilo que realmente importa, não perder tempo com aquilo que não importa. Eu não vou gastar muito tempo aqui, não vou dar muito spoiler desse capítulo, que é bem profundo também, mas é incrível, cara. Como a gente precisa ter essa mentalidade. Eu li, né, e realmente eu acho que são os 2 capítulos que você destaca personagem. Sim. Né? Os demais é uma construção de tema mesmo, né? Isso. Mas eu acho que são os 2 que tem um personagem. E assim, ó, nós estamos fazendo um podcast, óbvio que Davi, né, Paulo, mas até é importante para que as pessoas vejam o quanto isso está próximo de nós. Na tua vida pessoal, assim, Thiago, como é que você... As pessoas são diferentes, mas aí você vai falar de você, né? Como você sente hoje, em sentidos práticos, que esse olhar para a eternidade afeta a sua vida mesmo? Né? A gente falou, né, aqui, você compartilhou sobre perspectiva, sobre... mas assim, na tua forma prática de hoje, por exemplo, tua relação com os filhos, com os meninos, como de forma prática você percebe que é realmente o olhar para a eternidade, uma perspectiva eterna, que tem feito você fazer o que você tem feito, ou agir como você tem agido, ou tomar as decisões que você tem tomado. Né? Você é alguém que, vamos dar um exemplo na área profissional, se graduou, entrou no mercado, e ao mesmo tempo também em processo de decisão ministerial, de para onde pende mais a sua vida, e esses dilemas práticos que todo mundo deve passar, né? Escolhas de relacionamento, você está aí há vários anos casado, pai de 2 filhos, pastor numa igreja ativa, cheia de projetos, de visão, com uma agenda, com um calendário. Como é que você percebe que realmente o teu olhar para a eternidade impacta, e especialmente impacta positivamente, impacta com frutos a tua vida prática, no teu caso, né? Eu compartilho isso com os jovens, né? E já falei algumas vezes sobre isso. Desde que eu, de fato, me converti, algo que ficou no meu coração cara, eu não quero perder tempo com aquilo que Deus não me chamou para fazer, eu não quero tomar decisões sem consultar a Deus. Então isso começou a gerar em mim um desejo muito grande de conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Acho que esse é o ponto. Com a sensação de brevidade, né? A vida é curtinha. A vida é curta, eu preciso viver o propósito de Deus. Não o meu propósito. E a busca pela sua vontade ou o seu propósito, sem entender qual é o propósito de Deus, é o que leva as pessoas a tanta insatisfação, frustração, ansiedade, né? Um estado de sonolência. Né? As pessoas estão numa correria desenfreada, fazendo um monte de coisa, mas é um estado de sonolência espiritual. Elas não conseguem parar para perceber, a grande maioria das pessoas, o que de fato Deus está chamando elas para fazer. Então eu tive esse desejo desde muito cedo. E isso se manifestou de maneira prática, eu não quero tomar nenhuma decisão que antes Deus não me mostre que é aquilo. Ou eu não quero fazer nada que eu não tenha clareza que aquilo é de Deus, né? E isso foi antes ali já de escolher a minha profissão e tal. E foi claramente Deus me direcionando. Você tem essa memória de pensar sobre isso? Caramba, eu vou fazer aqui um vestibular. De estar orando. Deus, se não for isso, tira de mim, eu não quero. Eu quero fazer a tua vontade. Senhor, estou com esse desejo. Se não for do Senhor, tira. Se for do Senhor, abre a porta, coloca as pessoas. Eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer a minha parte. Quero estudar, se preparar, enfim. E Deus foi me direcionando. Comecei a fazer engenharia, isso era 2006. Passei em engenharia civil, integral. Durante aquele ano, Deus foi gerando um desejo no meu coração de começar um curso noturno, né? Nessa intenção de, cara, eu tô aqui, naquele momento eu não trabalhava ainda, tinha a graça dos meus pais ali me sustentarem, tinha tempo livre, vou fazer engenharia, vou fazer um outro curso à noite.
comecei a colocar isso diante do Senhor, entendi que era para fazer aquilo e fiz administração noturna. Então, fiz esses 2 cursos concomitantemente, ao mesmo tempo ali, 2006 a 2010, 2011, né? Paralelamente, Deus foi colocando no meu coração um desejo de fazer teologia. E não era porque eu não tinha um desejo, Rona, assim, eu quero ser pastor, quero escrever um livro. Não era isso naquela época, não passava isso na minha cabeça. 19, 20 anos, por aí? Eu quero conhecer mais a Deus, eu estava apaixonado, eu quero viver por aquilo que é eterno. Daí enfiei um curso de teologia no sábado. E ainda estava em ministério, servindo na igreja e na música, sempre envolvido. Mas tudo isso era, na verdade, e a gente está falando aqui, né? A tua proposta aqui dessa pergunta, essa reflexão é de maneira prática, né? Entender isso nos leva a aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, acho que essa seria de aproveitar o tempo, remir o tempo, olhar para o tempo como um tesouro mesmo. Um tesouro. Como um tesouro, como algo que... Não perder tempo com aquilo que Deus não me chamou para fazer. Então, eu sempre aproveitei máximo o meu tempo. Então, fui fazendo aquilo que Deus... Claramente, eu entendi que Ele me chamou para fazer. E, cara, no meu tempo livre, eu me lembro também de gastar tempo com Deus, cara. Era tempo com Deus, era no meu quarto, era aquele tempo no secreto. O meu desejo era conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E isso foi me levando às escolhas, isso foi me levando a abraçar a igreja, ao ministério, a servir o máximo possível. E automaticamente isso vai ao longo do tempo gerando os frutos. Então tudo que a gente vai colhendo hoje, né? A graça que Deus tem nos dado, família, ministério, agora poder escrever essa literatura aqui que é uma mensagem dos céus. Isso são frutos que vêm de escolhas diárias. Há anos. Construindo isso uma aí. Uma construção, cara. Cara, que você falando aqui me deu, assim, uma percepção muito forte, né? Que, e pelo que eu entendi, né? Você construiu a seguinte ideia, né? O olhar para a eternidade te fez olhar para a agenda, para o tempo, com preciosismo, com diligência, com zelo, né? E nós estamos vivendo na geração, talvez, e é profético, né? Que nos últimos tempos o amor se esfriaria e tal. Nós estamos vivendo na geração mais carnal, né? Caída, uma geração terrena, hedonista, né? Oposta ao céu, uma geração que olha para o aqui e para agora. E se existe uma marca dessa geração, é o desperdício de tempo. Sim. Você pega o celular, cara. Esses dias eu fiz na igreja com os jovens, eu perguntei para eles abrirem, pedi para eles abrirem no celular tem como ver, né, o tempo de uso, né? E ainda com qual aplicativo, né? Você ficou mais tempo. Assim, eu fiquei apavorado. Tinha jovens com 9 horas de TikTok. Meu Deus. Por dia. 7 horas Meu Deus. de Instagram, enfim. Aí você percebe a relação de como o teu olhar, ou uma geração que olha tanto para a Terra, também, como efeito, é uma geração que perde tempo na Terra. É o oposto, né? Então, o olhar para o céu vai nos fazer olhar para a Terra com zelo, com urgência. Não é pressa, é urgência. Urgência, um ímpeto de urgência. Essa perspectiva de o quão pequeno é o tempo que a gente tem aqui, comparado com a eternidade, talvez seja uma das coisas mais poderosas que pode acontecer na vida de alguém, né, cara? E eu acho que como jovem você viveu isso, e o que é que você poderia, né, você já falou, respondeu, mas para resumir isso, assim, num clamor mesmo, né? Hoje você pastoreia jovens, né? Se você pudesse dizer assim, olha, um apelo em relação a isso, né? O que você falaria, assim, rapidinho? Tem uma corda aqui para ilustrar isso. Olha aí, rapaz! Ó, eu não sabia. Do nada. Eu não sabia. Sério, fala aí. Do nada. Você já viu essa analogia? Diante de Deus, eu não sabia, mano. Do nada uma corda. Essa ilustração aqui é maravilhosa sobre isso. Uau. Imagine que essa corda aqui, ela não tem fim. Essa corda aqui, ela não tem fim. E agora imagine que ela é uma linha do tempo. E ela representa a nossa existência. E aqui, nessa pontinha amarela aqui, representa a nossa vida aqui na Terra. A gente tem
pouco tempo aqui na Terra e uma eternidade com Deus. Vixe. O problema é que a maioria das pessoas vive só por isso aqui. Tudo que elas fazem é consumido por essa parte amarela aqui. Tudo. Eu vou trabalhar a minha vida inteira, eu vou construir algo grandioso, eu vou construir um céu aqui na Terra. Na prática é isso, né? É o tema do livro. E quando eu chegar bem aqui, eu vou aproveitar, eu vou desfrutar, eu vou viajar, enfim. E aí Deus fala, louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tem preparado para quem será? É assim a vida daquele que ajunta riquezas para si, mas não é rico para com Deus. Quando a gente vive com os olhos só nessa terra, ou tentando criar um céu no lugar onde ele não foi feito para existir, o céu não é aqui, é sobre isso, a gente desperdiça. Então viver nessa perspectiva de Deus, e quando eu escrevo perspectiva de Deus, é a perspectiva da eternidade, é entender que essa vida aqui, ela é só a capa do livro. Ela é só uma preparação para a eternidade, ela é só o começo, ela é só uma aprovação, ela é breve e ela é mordomia, porque é algo que Deus nos confiou por um tempo aqui para administrarmos. Então, impactará todo o resto. É isso aqui que me assaltou lá na minha juventude, na minha adolescência. E eu falei, eu quero viver pelo eterno, não vou correr como a manada, não vou viver como a manada, que a maioria das pessoas, é como você falou, a maioria das pessoas está presa ali no celular, na rede social, no vício da comparação, tentando construir algo aqui sem pensar no eterno. Mas nós fomos criados para algo muito maior. Então, entender isso aqui, essa analogia da corda, muda completamente como eu vivo aqui no amarelo. Entender como a vida é eterna, como eu fui criado para um propósito maior, muda completamente como eu vivo aqui. E aí, automaticamente, a gente falou aqui sobre questões práticas de tempo, muda a forma como eu lido com o meu tempo, muda a forma como eu lido com meus relacionamentos, como eu lido com dinheiro. Eu falo bastante sobre dinheiro também em algum dos capítulos ali, porque na prática isso tenta roubar o coração das pessoas, né? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa noite pedirão a sua alma, que tem preparado para quem será. Deus vai falar muito sobre dinheiro e eu comento muito disso ali no livro também, porque é o que tenta roubar. A gente tenta construir um céu onde ele não foi criado para existir. Então a gente tem que sim tentar viver da melhor maneira nessa terra. Você pode construir família, você pode construir patrimônio, mas nunca deixar, o segredo é esse, nunca deixar essas coisas tomarem o seu coração. E parece que quanto mais Deus vê que isso não te possui, mais ele confia. Exatamente. Mais ele honra, mais ele te entrega para se portar como mordomo, para cuidar para ele, né? Porque parece ele sabe que pode entregar, né? Exato, cara, exato. E eu vejo isso, inclusive, na sua vida, né? O quanto Deus tem honrado você e confiado responsabilidades, porque eu acho que elas são proporcionais ao que você vai demonstrando na trajetória, na caminhada com Deus, do nível de confiança, de mordomia, né? Eu às vezes eu falo com algumas pessoas que é um erro que a gente comete, né? Mas ilustra muito como o nosso coração se comporta quando tem esse olhar, que é quando você usa algo que não é seu, às vezes a gente tem a tendência de ser mais zeloso. Né? Um dia me convidaram queriam dar um descanso para nós, e a gente foi numa região aqui da nossa região, que tem casas na beira de um lago e tal. Falaram, fica em 2 dias aí, um lugar maravilhoso e tal. Falou, mas entra, a casa é de vocês, pode comer tudo que tá na geladeira, pode usar tudo que tem lá, e não se preocupa com nada e tal. E o sentimento foi genuíno, assim, a gente estava sendo muito bem recebido e deram a chave, e olha, e não precisa limpar não se preocupa. Fica à vontade. Tem o pessoal que limpa depois, só use, descansem. Mas não teve jeito. Antes de sair daquele final de semana maravilhoso, a gente quis repor, a gente quis cuidar de cada louça que usamos, lavando, deixando, a gente quis cuidar para ver se dava para arrumar da melhor maneira possível, deixando como... Porque, de alguma forma, por mais que eu usei como se fosse meu, eu sabia que não era meu. E aquilo fez... E, obviamente, tem um zelo muito maior. Um zelo muito maior. E aquilo abriu portas para
Não foi nem intencional. Mas quem confiou falou, dá para confiar. Pode voltar. Dá para entregar mais. Posso chamar mais vezes. E às vezes as pessoas estão perdendo o quanto Deus poderia confiar mais nelas. Uhum. Porque elas estão com o olhar aqui. Se tivessem com o olhar no céu, talvez elas poderiam estar vivendo coisas muito maiores com Deus. Né? E eu acho que você tem vivido isso. E a pergunta é, como também você já experimenta, você está com, vou entregar, 37. 37. Né? 37 anos. Um guri. 37 anos está começando. Mas vamos ser sinceros, você tem tido o privilégio de experimentar algumas colheitas na sua vida. Né? Eu conheço você, a Manu, todo casamento deve ter seus desafios, mas você tem uma família, vocês experimentam de um casamento abençoado. Você tem 2 filhos incríveis, né? Aqueles meninos vão longe. Você desfruta do privilégio de poder servir a Deus com algo que você ama, né? Pregando, ensinando, que tem a ver com os teus dons. Nem todo mundo consegue ter esse privilégio de estar exercendo os seus dons na casa de Deus, no reino. Você tem experimentado de reconhecimentos ao longo da tua... Né? Começou cedo na carreira, no mundo corporativo, enfim, e galgando posições. Como não perder o coração quando você começa a experimentar da colheita? Uhum. Né? Como não perder esse olhar, né, para o céu? Como mantê-lo? O que talvez, tanto no sentido profundo, espiritual, como no sentido prático, como não perder o olhar do céu? Porque a vida, ela tá o tempo todo. E principalmente quando vem os louros, vem as bênçãos, a gente, de repente, se distrai e, de repente, começa a achar que aquilo é... Como não perder? Como Davi, né? Como não perder? Que no final, no trono, vivendo de paz, ainda pensando no Senhor, né? Brilhante essa pergunta, Rona. Muito bem construída. Eu vou falar isso eu escrevo sobre isso num dos capítulos, que é Peregrinos em Terra Estrangeira. Que é viver aqui nessa terra... mas sempre lembrando que a gente não é daqui. Então a gente não pode se apegar com a estrada se a gente tem um destino para chegar. E é sobreviver com o coração desprendido do ter, desprendido das coisas. A gente pode ir, sim, conquistando coisas, títulos, reconhecimento, patrimônio, enfim... mas não deixar o glamour dessas coisas tomar o nosso coração, porque o dia que tomou o nosso coração, tá errado. O dia que tomou o nosso coração é o fracasso. E é algo muito sutil ali que tenta nos assaltar todos os dias. Tem algo que você faz assim, ou recorrente, que você percebe que é o que te coloca teu coração no lugar certo? Cara, são as minhas orações, eu acho, cara. Todo dia eu oro para Deus guardar meu coração. E para Ele não permitir que se aloje orgulho, que Ele esvazie todo orgulho, arrogância, vaidade. Eu faço diariamente a entrega de tudo aquilo que Ele tem me dado e para que Ele não deixe nada tomar. Porque eu me lembro sempre que tudo é graça. Se eu tenho uma esposa maravilhosa hoje, é graça. Se eu tenho 2 filhos maravilhosos, é graça. Se Deus me deu uma casa, é graça. O que eu tenho experimentado ali na igreja com os jovens tem sido algo maravilhoso, é graça. A carreira que Deus me deu é graça. Tudo é graça. Não foi nada que eu fiz com meus braços, com as minhas mãos. É claro que Deus nos chama a ser coparticipantes. Como eu falei já aqui, não acontecem as coisas de maneira unilateral. Existe um esforço, existe uma intencionalidade. Deus não vai fazer se a gente não fizer a nossa parte. A gente tem participação nisso, mas não esquecer que a gente não teria nada se não fosse por Ele, se não fosse Ele. E tudo encontra propósito nele. Francis Chan, ele fala que o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ser bem-sucedido em coisas que não importam, né? Então é entender que, cara, tudo que importa vem dele, é pra ele, é pra ele. Amém. Dele, por ele, pra ele, todas as coisas. Amém, amém. Essa é a minha cosmovisão, a maneira que eu vivo, cara. É isso aí. Ó, a gente falou sobre vários capítulos aqui. Pode dar um spoiler aqui dos capítulos? Dos capítulos, dos temas? Dá uma passada rápida. Uma rápida aqui, olha.
Criados para a eternidade. Aí o segundo capítulo, o erro de tentar construir um céu na terra. Onde ele não foi criado para existir. Exato. E aí os que você citou, o 3 e o 4, né? O Davi, o olhar para a eternidade. O segredo do contentamento da vida de Paulo. O quinto, peregrinos, né? 3 capítulos já citados aqui, e você abriu um pouco mais eles. Peregrinos em terra estrangeira. E finalizando com vivendo com propósito eterno. Que é a parte prática mesmo ali. Exato. E a missão de ganhar almas. Tem que terminar com missão, né? Não tem como, não né? Tem jeito. A nossa missão aqui é ganhar mais vidas, né? Sábio ganha almas. Exato, cara. Exato. E a gente, Rona, assim, algumas pessoas talvez numa primeira leitura falam, o céu não é aqui, mas a gente não experimenta o céu aqui. A gente experimenta, né? Na minha casa eu experimento o céu. É um pedacinho do céu. Mas a cultura já tá lá, a já cultura tá do céu. A cultura do céu. Né? A gente vive um pedacinho do céu. Quando a gente tá ali no culto, ali com os jovens, a igreja, né? Aquela comunidade louvando. Quando eu tô com vocês lá louvando. Cara, é um pedaço do céu aquilo. Mas o céu não é aqui, é sobre não tentar construir aqui na terra um lugar definitivo. Não tentar construir um céu material aqui, ele não foi criado aqui. É não buscar satisfação, é não permitir que o nosso coração seja tomado pela terra. Lembrar sempre que a gente foi criado por eterno. E você falando isso, Thiago, é o oposto do que está sendo, infelizmente, fomentado cada vez mais, e inclusive em ambientes ou em vozes que pregam o evangelho, de alguma forma usando do evangelho para construir um céu na terra. Né? E você está preparado para gerar um livro que ele é contra a cultura. Contra a cultura. Né? Ele talvez, se fosse um marqueteiro, né, olhando ia falar, não, vamos mudar. Como ter um céu aqui, né? Construa seu céu. Como construir o céu aqui, né? Isso que vai vender mais, né? Como desfrutar do céu mas não agora. É o propósito. Aí você tá falando, não é aqui não, né? Exatamente. Tá preparado para essa mensagem contra a cultura? É totalmente contra a teologia da prosperidade, né? É sobre realmente, cara, não... Se Deus nos der algo aqui, se você prosperar, glória a Deus. Se não prosperar, e aqui eu tô falando aqui financeiro, né? Se você não prosperar financeiramente, se Deus não permitiu isso, de repente não era para você, né? Teu coração não estava pronto. Glória a Deus também. É entender que o céu não é aqui. Olhar para o apóstolo Paulo. Aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação. O nosso coração tá dessa maneira, a gente tá no caminho certo. É isso tendo aí. Saldo na conta, não tendo saldo na conta. É isso. Paulo sofreu 3 naufrágios, foi apedrejado, foi açoitado, foi acusado injustamente, foi preso 2 vezes, morreu degolado. Uau. Mas é o cara que a gente olha hoje lá, escreveu 70% do Novo Testamento. Um legado, alguém que viveu com propósito, deixou um legado. A gente lê suas palavras, que são mais atuais que o jornal de amanhã. E lembrei de Davi, né? Que você fala sobre Davi em Atos 13:36. Davi, se teve uma vida intensa de alguém, né? Cheia de experiências e coisas para relatar, é de Davi, né? Viveu de tudo. Sim. Mas quando vão fazer uma biografia de Davi, o autor, Lucas, no caso, registrando, diz: tendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração, morreu. A única coisa que importa sobre Davi é que ele cumpriu o propósito na sua geração. O resto nem veio aos registros, cara. É isso. E eu vou fazer um jabá aqui pro meu amigo agora, hein? Ele falou aqui sobre Davi, 5 chaves que destravam o seu futuro. Já mudou, já. O livro do meu amigo e pastor. O primeiro livro foi esse, né? Ele já tem 2 livros. Que isso. E é fantástico. Leia lá. Ô, Thiago, nunca achei que eu iria apresentar um podcast. Eu tô me sentindo Que isso, é uma plateia aqui, é que vocês não estão vendo. Câmeras, uma plateia. Muita gente. Então, aqui. Não tem jeito, cara. Nós temos que fazer algo aqui. A galera da geração nova não sabe do que eu tô falando, né? Programa de entrevista. Agora é os podcasts, mas nós temos
os antigos podcasts eram os programas de entrevista da televisão e tal. Nós tínhamos os clássicos. E tinha o De Frente com Gabi, né? A Manu. Fala aí, Mano, de frente com o Gabi. Você nem é dessa geração, Manu. Você nem é. Tem que fazer a voz da Gabi aí. Tinha... E aí tem o famoso, né? Você responde numa palavra. Numa tacada só. Numa tacada que vem. Ixi, lá vem lapada. A primeira coisa que vem, você responde rápido. Manu. Né? Vamos lá. Eu vou falar aqui uma palavra, o que vier ao teu coração, você responde rápido. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Preparado, produção? Preparado? Que rufem os Vamos lá. tambores. Céu. Não é aqui. O céu não é aqui. Terra. Lugar de passagem. De passagem. Eternidade. O alvo, o objetivo da vida. Propósito. Viver para Deus. Paulo. Inspiração. Davi. Modelo de vida. Missão. Ganhar almas. Tempo. Curto. Pouco. Pouco demais. Contentamento. Viver com Deus. Chamado. Chamado viver com propósito, cara. Plenitude. Plenitude. Vai ficar tudo no propósito. Plenitude é estar no centro da vontade de Deus, cara. Amém. E destino. É o céu. Jesus. Tudo. Jesus Café. é tudo. Café é o céu. Um pouquinho de céu na terra. Café é um pouquinho do céu na terra. Meu Deus, gente. Uau, Vai cara. ter café no céu, hein? Que incrível. Bom demais. Bom demais, Rona. Obrigado aí pelo teu mas tempo, não vamos terminar sem ser o seguinte. Como é que tá a parte prática aí da preparação do livro? Quando é que chega? Boa, meu garoto. Quando é que chega esse... Nós estamos aqui só falando. Eu li, obviamente, lá o material digital, né? PDF exato. Ainda. Não diagramado. Exato. Rascunho. E aí? Quando é que vem o livro? Quando é que chega? Temos boas novas aí de grande alegria. O livro já tá prontinho, já foi pra gráfica. Eu vou receber o boneco essa semana. Boneco, pra quem não sabe. Pra quem não sabe, boneca é o primeiro exemplar ali que a gente manuseia, ver como é que tá a cor, né? Se ficou adequado e tal. Daqui uns dias eu vou estar divulgando ali no meu Instagram, acompanhe lá. Eu vou criar uma página lá para já fazer uma pré-venda, você já poder reservar. Porque nessa primeira edição eu fiz poucas unidades, então para você garantir, já entra na pré-venda assim que abrir, acompanhe no meu Instagram lá e vamos para cima. E eu quero dar realmente, eu li o livro e parece que não, mas ele é evangelístico também. Parece que está falando com um cristão o tempo todo, tal, mas eu queria até encorajar. Sim. Se tem um tipo de assunto que vale a pena presentear, se você ama alguém e deseja que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, ela tenha uma experiência com Deus, o livro do Thiago vai levar essa pessoa a direcionar seu olhar para aquilo que ela sempre perseguiu e não sabia o que era. Isso aí. Então, é uma forma tremenda de evangelizar. Se você ama alguém, se você quer que essa pessoa tenha uma experiência com Deus, tenha um encontro com Jesus, você precisa comprar para dar de presente. De verdade. Você pensa em 2 ou 3 pessoas que você sente no seu coração, poxa, eu gostaria tanto que essa pessoa tivesse uma experiência com Deus, que ela tivesse um olhar para a vida segundo a palavra de Deus. Esse é um tipo de livro que vale a pena presentear. Vale a pena presentear porque vai direcionar o olhar dela e talvez ela, oramos para isso, que sinta o toque do Espírito dizendo, eu busquei algo que nada nessa terra pode me satisfazer. E aí ela vai encontrar essa resposta. O livro ele atinge tanto quem é de uma comunidade cristã quem já segue a Jesus, quem já é cristão, porque ele nos coloca de volta ao prumo, que às vezes a gente vai perdendo um pouco, né, esse alinhamento com o céu. E também para quem não é cristão, cara, para quem ainda não tomou essa decisão, porque realmente é uma mensagem muito forte, né? Falar sobre esse tema mexe. Então, como o Rona falou aqui muito bem, fez esse jabá aí. Presentei também aqueles que você quer bem. Bom demais. Tiagão, que alegria, cara. Alegria é um privilégio minha, fazer parte honra desse momento tão especial da sua jornada. Eu tenho certeza que não será somente um livro, é uma mensagem. E é só o começo, eu acho, né? Amém. Também daquilo que
que Deus quer fazer através da sua vida como escritor. Isso é um presente para a igreja, é um presente para as pessoas. E só para a gente encerrar, deixa aí uma mensagem final, uma fala final às pessoas e vamos nos despedir aqui. Olha, se eu posso resumir tudo aqui em uma palavra, né? Só vale a pena viver essa vida se ela for vivida com propósito. E você só encontra o seu verdadeiro propósito, não é olhando para você, mas olhando para o seu Criador. Então, viver para aquilo que é eterno é o verdadeiro propósito da nossa vida. E o céu não é aqui, é sobre isso. Aê, muito bom! Bom, que alegria mais uma vez e nós vamos ficar por aqui, nós vamos encerrar. Produção, é isso? É isso, produção. Aí. Nós ficamos muito felizes e espero que tenha abençoado sua vida, preparado seu coração, não só o tema, já deve ter falado com você. Acho que esse podcast já vai servir já de mensagem para alguns, né? Já vai, de alguma forma, tocando seu coração. Mas que venha esse chamado, não é nem um livro, que venha esse chamado, venha essa mensagem, venha esse legado para abençoar nossas vidas. E vai ter próximos? Tem que fazer mais, Vamos ter que fazer mais. O Rona faz muito bem aqui, né? Vai ter que colocar no currículo lá no LinkedIn. Pede, não sei onde você tá vendo aqui, pede, eu quero mais podcast. Fechou? Aí. Quero mais. O Rona de apresentador, hein? Vai ter que criar o RonaCast aqui. Valeu, gente. Deus abençoe. Até abraço, mais. pessoal. Até mais. Prazer.